Paz do Senhor a todos, a paz a você que nos assiste através da live do Facebook. Gostaria de pedir que você, se puder, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Pode se sentar, Joyce. Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. E preciso dizer que essa semana, pensa numa semana doida, foi essa. Parece que é uma coisa, quando sempre acontece isso, quando vai pregar, parece um monte de coisa, um monte de tempestade para tentar impedir. E um pouquinho antes, eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje e pedi para Deus, será mesmo isso que Ele queria falar? E quando a Liliel cantou aqui, tem uma parte do refrão que diz assim: teu amanhã será melhor que hoje. E faz um tempo que eu tenho meditado nessa mensagem, nessa palavra, e orando a Deus, pedi como que eu posso colocar um tema dessa mensagem. Eu pus a dor do processo. Jeremias 18, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler na tradução NVI e depois eu vou estar lendo na tradução Viva. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando se estragou em suas mãos. Ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. A tradução Viva diz assim: esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Vá a um lugar onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Fui a um lugar que o Senhor tinha indicado, e lá encontrei um fabricante de jarros fazendo girar a sua roda. Mas o jarro que ele estava fazendo não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro. Então o Senhor me falou: povo de Israel, por acaso eu não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com o barro? Como o barro está na mão do fabricante de jarro, vocês estão na minha mão. Amém? Quem escreveu esse livro foi Jeremias, que era um profeta. E
grande parte deste livro foi provavelmente, ele foi ditado por Jeremias, mas foi escrito por outra pessoa. Jeremias nasceu de uma família de sacerdotes e pregou no reino de Judá, aproximadamente 40 anos contra idolatria e imoralidade. Jeremias começou o seu ministério em 626 a.C., no terceiro ano do reinado de Josias, e continuou a pregar até depois da queda de Jerusalém, cerca de 586 a.C. Vamos lá, conhecendo todas essas informações sobre o texto, vamos entender primeiro esse contexto. Em Jeremias 17, lá está escrito, Deus ele fala ao povo para não confiar na sua carne, na sua força, na força do seu braço, onde ele também diz que o coração ele é enganoso, ele é corrupto, e é muito fácil de ser corrompido. E logo após, Deus ele fala para Jeremias, que também conhecido como um profeta chorão, como dizem que ele também escreveu um livro de lamentações. E até que então no capítulo 18, Deus ele fala para Jeremias, desce na casa do oleiro. O oleiro é o profissional que trabalha com barro, panela de barro, jarro, tijolo, tudo que envolve barro é feito pelas mãos do oleiro. E Deus fala para esse profeta, vai, desce à casa do oleiro, e somente lá eu vou falar com você. Desce lá porque eu tenho algo para conversar contigo. E no versículo 3 e no 4, ele desce à casa do oleiro e ele encontra o oleiro fazendo esse jarro. Mas no meio do processo, esse jarro se estragou, quebrou, se despedaçou. E ele viu o oleiro fazer um novo dos cacos que estavam ali. Daqueles pedaços, ele viu que o oleiro pegou todos os cacos que estavam ali e fez um vaso novo, ainda melhor, ainda mais bonito, ainda mais belo. E no versículo 5 e 6, Deus fala para Jeremias, ele faz uma pergunta: acaso eu não posso fazer com vocês, o mesmo que fez este oleiro? Acaso eu não posso fazer com vocês a mesma forma que ele fez? Deus está querendo dizer o seguinte, de uma forma ilustrativa, através do profeta: assim como esse barro, são vocês nas minhas mãos. Assim como esse barro é você na minha mão. Ou seja, para esse vaso chegar a ser um vaso, teve um processo. Ele começou a trabalhar com o vaso, se quebrou no meio, ele pegou os cacos, juntou e fez um vaso novo daquilo ali. E na nossa vida, na nossa caminhada cristã, não é diferente. Na nossa caminhada cristã, no meio dela, há muitas barreiras, há muitas adversidades, que muitas das vezes nós pensamos que até Deus não nos ouve. Nós pensamos até mesmo que Deus virou as costas para nós. Mas assim como foi feito com esse vaso, Deus disse: assim são vocês nas minhas mãos.
Ele estava mostrando para o profeta o processo daquele vaso. No meio do processo pode acontecer muitos problemas, pode acontecer muitas adversidades, muitas lutas que a gente não espera, que a gente muitas das vezes não está pronta para isso. E tudo que a gente pensa é: eu não vou conseguir. A gente pensa: não vai dar, está difícil. A gente quer desistir. A gente pensa: o meu único desejo é sumir por uns dias. E aqui Deus quis mostrar de uma forma ilustrativa que Ele pode fazer conosco uma transformação. Vocês ouviram o testemunho da Maria? Se isso não é transformação, o que é? E muitas das vezes, em meio a tudo isso, a gente faz uma pequena pergunta: por que está acontecendo isso? Vamos tirar um pouquinho daqui e vamos trazer isso aqui para a nossa vida. Talvez você está aqui, jovem, e a sua vida tem sido uma constante tempestade, uma constante batalha, onde você olha para um lado, não vê saída, você olha para o outro, não vê saída, você pensa: eu estou sozinho nessa. Você pensa que o mundo te esqueceu, que você nunca vai conseguir. Mas todos os dias é necessário passar por esses processos, porque o processo, ele nos faz forte. O processo, ele não nos deixa parar. É como, não sei se você já fez pão caseiro. Alguém já fez? Para a massa crescer, você tem que fazer o quê? Dar porrada na massa. Você tem que bater na massa para ela crescer. É o processo do pão. É a mesma coisa conosco. Ao longo da sua caminhada cristã, não se assuste quando você vê dando tudo errado. Não se desanime, porque lá no final a resposta vai ser extraordinária de Deus para a sua vida. E a gente passando por essas lutas, que muitos pensam que jovem não passa, que jovem não sofre, não tem as suas preocupações da vida, a gente se pergunta: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo tanta coisa na minha vida? O que eu tenho que fazer? Mas não é a pergunta certa que nós devemos fazer. E nesses muitos porquês, a gente só ouve silêncio. Muitas das vezes a gente recorre ao pastor. Por que está acontecendo isso? O pastor sempre diz: não sei, vamos orar. Tudo que a gente ouve é silêncio. Mas quando a pergunta certa é se fazer, é para quê? Para que propósito tudo isso está acontecendo na minha vida? A cantora Cassiane tem um hino chamado Com Muito Louvor. Tem uma parte do hino, que é a segunda ou terceira estrofe,
ela diz: a gente precisa entender quando Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está o quê? Não é porque Ele não te ouviu. Não é porque Ele te esqueceu. Não é porque você não merece, que você é indigno. Todos nós somos. Mas é porque Ele está fazendo. Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, o silêncio de Deus não é sinal de que você está esquecido. Não. Ah, será que eu estou em pecado? Não, faz parte do processo. E pensando nisso, Deus foi me trazendo à memória alguns personagens da Bíblia que nós conhecemos muito bem. Por exemplo, José. Quem conheceu José? Na Bíblia, do capítulo 37 ao capítulo 48, nos conta sobre a história de José. Todo o processo, do começo ao fim. E se a gente olhar para José, a gente pensa: tadinho de José, coitado, veja o que ele passou. Mas nós devemos nos lembrar que Deus, antes de provar ele dessa forma, Deus revelou em sonho para ele: ó, o seu sol vai brilhar mais do que todos, o seu feixe vai ser maior do que os seus irmãos, você vai governar sobre todos, todos vão se curvar diante de você. Antes de Deus provar, Ele mostrou para José: olha o que eu vou fazer contigo. José, ele foi jogado na cisterna. José, cisterna é buraco, caverna. José, ele foi vendido como escravo. Chegando no palácio, ele foi acusado pela esposa de Potifar. Foi preso. Mas e qual o final dessa história? Ele só não mandava mais que o rei. Na verdade mandava. Porque o rei disse: eu só vou ser maior que você na hierarquia, porque é você que vai mandar em tudo aqui. Ele se tornou governador. Mas veja o processo. Foi um processo fácil? Não, foi doloroso. Imagina a dor dele vendo os seus próprios irmãos o vendendo para ser escravo. Imagina os irmãos chegando para Jacó: olha, José morreu. Veio um animal selvagem e acabou matando José. Tanto é que sujaram até as vestes de José com sangue, para mostrar para o pai. Imagina a cabeça de José como estava, pensando: por que fizeram isso? Mas veja o final. Ele passou por tudo isso sem fazer uma reclamação. Ele passou tudo isso sem murmurar. Ele passou tudo isso ainda sendo fiel a Deus, acreditando que Deus era com ele. Jó, veja Jó, que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Já é ruim perder um ente querido da família, já é complicado. Imagina perder 10. A Bíblia diz que
Ele estava em sua casa, chegava um servo, o seu filho morreu. O outro estava saindo com a notícia ruim, já chegava o outro. Não deu nem tempo de ele ter luto. Não deu nem tempo de ele chorar pelo primeiro. Foi morrendo um atrás do outro. Se não bastasse, perdeu toda a sua riqueza, os seus animais, os seus bens. Foi acometido por uma doença que não tinha cura. E ouviu da sua mulher: abandona o seu Deus e morre. O que ele falou? O que Jó falou? Eu vim para cá nu, para lá vou voltar. Deus me deu e tira. É dele. Ele não ficou desesperado, mesmo em todas essas circunstâncias, continuou sendo fiel a Deus. E qual foi o resultado? Em Jó 42, ele diz: antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Ele viu na prática Deus agindo na vida dele. Eu dizer algo para você, jovem, você que me assiste. Você não pode estar vendo fisicamente, mas existe uma legião de anjos trabalhando em seu favor. Lá em Salmo 121, se você puder abrir aí. Salmo 121, ele diz assim, ó, o salmista Davi vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixarei vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Sabe o que é toscanejar? Aquelas pescadas que a gente dá de vez em quando, que a gente quase quebra o pescoço. É isso. Ele não vai descansar, ele não vai fechar os olhos. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Quando você anda, a sua sombra te acompanha? Sim ou não? Se você falasse que não, ia ficar assustado. Eu falei, ué. Esse é o nosso Deus. Aonde você está, Ele está do seu lado. O salmista Davi disse: eu posso estar no mais profundo abismo, mas lá o Senhor está comigo. Você acha que você está esquecido? Você acha que está dando tudo errado, tudo acabou, mas não. É como esse fundo aí, ó. Ele não perdeu o controle da sua vida ainda. Ele não perdeu e não vai perder. Nós temos que entender que tudo isso que nós vivemos faz parte de um processo. Faz parte da caminhada cristã. Porque muitos se enganam quando pensam: quando eu virar crente, a minha vida vai ser uma maravilha. Pelo contrário, vai aumentar a dificuldade um pouquinho mais. Tanto é que Jesus deixa claro isso. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Ele quis dizer: eu venci, você também pode. Porque a palavra cristão tem um significado.
é pequeno Cristo, semelhante a Cristo. Eu acredito que nenhum de nós estamos aqui em vão. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que pensaram, muitas das vezes, em desistir, em parar, que não vai dar certo. Mas nós temos que entender o processo. Veja o barro. Ele foi despedaçado, foi amassado, mas foi feito um vaso novo. Na vida, vai ser assim comigo, vai ser assim com você. Vão te amassar, vão triturar você, vão pisar em você, vão dizer para você que você nunca vai vencer, que você nunca vai sair desse lugar, você nunca vai chegar aonde você quer chegar. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Lá em Isaías, Deus diz: eu bem sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você desejar. Eu até dar um exemplo para você entender. Quem consegue ver aqui, ó? Quanto tem aqui? Não é muito. Podia ser 100, né? Mas Deus proverá. R$2, não é? Se eu dobrar essa nota, quanto que vai valer? Mas e se eu amassar ela? Quanto que vai valer? E se eu jogar no chão? Mas e se eu pisar nela assim, ó? O que eu quero dizer para você? Vamos fazer tudo isso na sua vida. Vamos fazer tudo isso com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus objetivos, com a sua perspectiva de vida. Mas podem fazer tudo isso, mas mesmo assim, aos olhos de Deus, você terá valor. Você tem valor para Ele. Ele nos chama de menina dos olhos de Deus. Então, jovem, até uns tempos atrás eu conversava com o Johnny a respeito disso. Acho que o pastor também estava conversando com a gente aqui. E entenda, o processo é necessário para tudo na vida. Para tudo é necessário passar por isso. Então não fique pensando, eu estou esquecido. Ninguém para com isso. Veja esses homens. Isso foi alguns, mas a Bíblia cita sobre Daniel, que foi perseguido porque orou ao Senhor, foi jogado na cova dos leões. E quando ele entrou lá, abriu a cova, ele estava ali fazendo carinho nos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, acenderam 7 vezes mais. E quando o rei olhou para dentro da fornalha, tinha 4 homens lá dentro. Eu falei, mas eu estou ficando doido ou estou vendo 4 homens? Entenda uma coisa, o processo vai ser difícil, vai ser complicado. Muitas das vezes você vai pensar que não tem jeito, mas quando você menos esperar, Deus ele vai vir com socorro para a sua vida. Então não desanime, meu irmão. Não desanime, jovem, porque só está começando. Mas diz, quanto maior a tempestade, maior a bonança. Nenhuma tempestade dura para sempre. A gente pode tirar um exemplo por hoje. Estava um sol de 30 graus, 40, não sei. De repente, ao temporal que deu, do nada. Assim pode ser na sua vida. Então não desista, não desanime. Suporte o processo. Sozinho eu não consigo, peça ajuda, mas não desista. E como o nosso pastor sempre disse, que pessoas precisam de Deus,
mas pessoas precisam. Eu não estou aguentando sozinho. Chama alguém que do seu lado que você confia. Vamos lutar comigo. Mas não desista, não desanime, que você pode ter certeza que a resposta virá para a tua vida. Deus, Ele está dizendo para nós: eu posso fazer na sua vida o que eu quiser. Basta você confiar, basta você não desistir, e pode ter certeza que a vitória virá para a tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.